Eu queria abrir primeiro com os agradecimentos, tá bem? Agradecer a AT de Santos e região, agradecer também a OAB aí de Santos, agradecer a todos os presentes, advogados, advogadas, autoridades, profissionais aí presentes, agradecer e posso chamar assim a minha querida Adriana Calvo, né, que eu sou muito grato, né, desde os tempos de mestrado e doutorado lá na PUC, com o professor doutor Renato Rua de Almeida, o saudoso professor doutor Pedro Paulo Teixeira Manos, né, parabenizar essa festa, esses 45 anos, né, da AT Santos e região, e é muito importante a gente enaltecer e enfatizar a importância que tem eventos assim, né, eventos em que a gente possa discutir, debater a área trabalhista, a advocacia, e prestei bastante atenção nas falas anteriores. Eu acho que é isso mesmo, a gente nunca pode perder a oportunidade de sempre defender a advocacia, defender a área trabalhista. Eu acho que isso acaba sendo fundamental. E a cidade de Santos é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, porque meu pai, na sua trajetória profissional, acabou morando um tempo em Santos. Então, é uma cidade que, desde criança, eu sempre ouvia falar. Lógico, hoje frequento e tudo mais, e a gente acaba tendo esse carinho. E renovo as desculpas pelo meu não comparecimento pessoal. Infelizmente, eu não pude estar presente. Avisei até a doutora Adriana Calvo desde o começo, porque eu estou com um dia bem cheio de compromisso no escritório. Então, renovo as desculpas e seria um prazer muito grande poder estar aí com vocês presencialmente. Bom, eu acabei preparando um PowerPoint, que eu vou acabar compartilhando, mas em alguns momentos da minha apresentação, estou cronometrando aqui, e porventura, tá, doutor, se eu passar, eu gosto um pouco de falar, se eu passar do tempo, não se aveste em me interromper, porque a ideia é falar de um tema que realmente é um tema complexo, e é um tema que eu tenho que fazer uma introdução para depois realizarmos um corte na visão do Pretório Excelso sobre a terceirização. Bom, como introdução, eu quero trazer um pouco, e esse tema é polêmico, né, em todo estudo que a gente faz, e o currículo é muito importante que ele é apresentado, não a título de soberba, muito pelo contrário, mas vale sempre a pena investir nos estudos, e foi falado, inclusive, aí da importância dos advogados, advogadas, de acessarem a ESA, acessarem os cursos gratuitos, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que mais a gente tem que estudar, mais temos a necessidade de buscarmos conhecimento e aprimoramento técnico-científico, né? E há uma divergência doutrinária com respaldo jurisprudencial sobre a origem da terceirização, né? Não dá para falar exatamente uma data específica em que a terceirização, ou segundo alguns juristas, outsourcing, né? Você tem algumas expressões mundiais, embora haja uma polêmica se há diferenciação ou não, mas muito se fala na década de 70. E na década de 70 nós tivemos o fenômeno mundial da globalização e a presença cada vez mais marcante de empresas multinacionais ou transacionais que procuraram atuar perante vários países do mundo. Isso trouxe, por mais que seja uma abertura superficial e tranquila, mas é importante essa contextualização, porque isso fez com que produtos e serviços fossem comparados, fossem cotejados. Então, vou procurar trazer nessa introdução pontos positivos e negativos da terceirização, né? Ela é conceituada ou caracterizada como uma dissociação da relação econômica de trabalho da relação justo-trabalhista que lhe seria correspondente, né? A terceirização é a forma de inserirmos um trabalhador no ambiente da empresa tomadora de serviços, mas mantendo o vínculo empregatício com a empresa prestadora de serviços, né? Por isso que nós temos, então, essa dissociação trazida pela doutrina. Em outras palavras, a terceirização nada mais é do que a inserção, né, de um terceiro numa relação que inicialmente era bilateral, a relação empregado-empregador, e a empresa ela transfere, e eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, as suas atividades periféricas a outras empresas que são especializadas nesse tipo de atividade, nesse tipo de prestação de serviços. Então, é lógico que a doutrina e a jurisprudência idem acabam trazendo aspectos negativos da terceirização, que a terceirização, ao longo da história, trouxe a precarização da mão de obra, a mercantilização da mão de obra, coisificação do ser humano, contribuiu para o dumping social e outros aspectos, em tese, negativos. Mas, ao mesmo tempo,
e para quem advoga também do lado do empregador, para quem é empresário, para quem acompanha de perto, né, a vida empresarial, sabe que a terceirização, de outra sorte, é uma questão de necessidade e sobrevivência empresarial, né? Hoje, nesse mundo não só mais marcado pela globalização, mas, como foi falado também, pelos impactos tecnológicos, e ao longo do Congresso, grandes palestrantes falarão sobre isso, sobre os trabalhadores plataformizados, o metaverso, os nômades digitais, as provas digitais. Então, hoje nós temos não apenas uma concorrência física, mas uma concorrência tecnológica, fora a questão da informalidade e aspectos até ilícitos em termos de concorrência. Então, portanto, é lógico que empresas nesse cenário, elas precisam ter essa preocupação com a otimização da produção, com a redução dos custos, manter um preço minimamente competitivo, pensando no consumidor final, e uma qualidade mínima também dos seus produtos e serviços. Então, eu sempre, quando eu falo sobre a terceirização, em aulas, em eventos e palestras, eu sempre procuro trazer os dois pontos de vista. E eu pessoalmente, também procuro sempre ter uma posição mediana sobre as coisas, né? Eu acho que dá para a gente listar, como eu fiz, aspectos positivos e negativos sobre esse fenômeno que acabou ocorrendo em vários países do mundo. Bom, nós sempre, no estudo da terceirização, nós sempre tivemos um grande problema em diferenciarmos e enquadrarmos com clareza as atividades chamadas de fim e, de outra sorte, as atividades reputadas como meio, né? Conceitualmente falando, o que seria uma atividade fim? Seria uma atividade relacionada ao núcleo da dinâmica empresarial. Então, por exemplo, e exemplo simples, se nós tivermos uma instituição de ensino, naturalmente a educação, ela consubstancia uma atividade fim. E, de outra sorte, nós temos as atividades meio, que em tese seriam as atividades periféricas, instrumentais ou de apoio que dão sustentáculo a essas atividades fim. Então, por exemplo, nessa mesma instituição de ensino, e exemplos clássicos que a gente pega ao longo da história, pelo cancelamento da súmula 256 do TST e a atual súmula 331 do TST, que merece uma atualização, porque desde a reforma trabalhista, que esse mês, agora em novembro, completa 5 anos de vigência, nós não tivemos nenhuma alteração em termos de súmulas OJs e merece uma atualização textual, mas podemos citar como limpeza, conservação, vigilância e outras atividades periféricas. Bom, perceba que eu dei exemplos fáceis de enquadramento como atividade fim ou como atividade meio. Mas, ao longo dos últimos anos, nós passamos a ter muita dificuldade, especialmente jurídica, no enquadramento dessas atividades. E cito aqui 2 exemplos simples. O primeiro exemplo é esse que a gente está vencendo agora. Eu estou dando uma palestra para vocês utilizando os meios tecnológicos, né? E para uma instituição de ensino hoje, eu posso enquadrar a tecnologia e atividades que trabalham com a tecnologia como atividade fim ou atividade meio. É um enquadramento extremamente polêmico, que quando ele foi feito, ele muito mais um enquadramento político de um enquadramento jurídico, porque hoje você tem realmente atividades que estão numa zona intermediária, que nós chamamos de zona gris, cinzenta, fronteiriça e outras denominações. Outro exemplo, você pega essas grandes empresas de telecomunicação, me dá um exemplo, 2, a Vivo e a Claro, a atividade do cabista, para quem instala cabos ou fibras óticas, se nós enquadramos essas atividades como atividade fim ou como atividade meio. Então, portanto, diante até dessa dificuldade natural de nós, operadores do direito, e nós temos aqui nesse congresso também profissionais de outras áreas de conhecimento, uma dificuldade natural de enquadramento dessas atividades, e por recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, e as próprias decisões reconhecendo o caráter político do enquadramento, realmente essa dicotomia ela foi perdendo a sua força nos últimos anos. E isso, lógico, em 2007, ganhou uma nova roupagem com as reformas que nós tivemos em 2017. Com o advento das leis 13.429, de 2017, intitulada A Nova Lei da Terceirização,
e a Lei 13.467, de 2017, a famigerada reforma trabalhista. Então, veja, e, a meu ver, data máxima vênia, eu não entendo que a melhor política foi ter modificado ou atualizado a Lei 6.019/74, que inicialmente regulamentava o trabalho temporário e hoje também a terceirização. Eu entendo que o ideal seria uma lei totalmente nova, com começo, meio e fim, né, respeitado todo um raciocínio jurídico nesse sentido. Mas o que nós temos hoje, basicamente, claro, sem prejuízo de outras previsões, a Lei 6.019/74. E nós olhamos claramente os artigos 4A e 5º, que trazem a possibilidade da terceirização de qualquer uma das atividades da empresa, e a lei fala claramente, inclusive a sua atividade principal. Inclusive a sua atividade principal. Então, é lógico que, claro, respeitados os critérios legais, e não da forma que foi falado, que se abriu a porteira para a terceirização, mas houve uma flexibilização, uma mitigação ainda maior no que concerne a terceirização abrangendo a atividade fim. O que, somente em tese, seria possível apenas para o trabalho temporário, plasmado na Lei 6.019/74. Então, veja, é natural que essa questão seria objeto de questionamento e chegaria ao Supremo Tribunal Federal. E isso aconteceu, e eu vou compartilhar aqui esse material, e depois, ao final, o material pode ser compartilhado a todos. Isso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental na ADF 324. E eu vou trazer os principais argumentos que eu acho importantes, depois trazer outras discussões. Então, eu peço a Vênia aqui de compartilhar esse material. Ele já está separado aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês consigam enxergar com a clareza necessária. Tá aqui. Então, você tem aqui o material, tá? Deixa eu avançar um pouco. Aqui tem um currículo, tem os contatos, algumas das minhas obras. E aqui nós temos aqui basicamente a decisão e a ementa. Eu peço a Vênia de ler, curto, são apenas 3 slides, mas é importante que a gente entenda qual é a visão do Supremo Tribunal Federal. Então, a ementa fala o seguinte: de trabalho, arguição do descumprimento de preceito fundamental, terceirização de atividade fim, de atividade meio, constitucionalidade. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas que permitam sua adoção com segurança. O direito de trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações do mercado de trabalho na sociedade. A terceirização das atividades meio ou das atividades fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. A terceirização não enseja por si só precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: 1. Verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada. 2. Responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, artigo 31 da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio. A responsabilidade subsidiária do tomador do serviço pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467 de 2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões, porque, a despeito dela, não foi revogado ou alterada a súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria. E aí, já caminhando para a tese, né? Então, aqui, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do STF a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pata, firmo a seguinte tese, e a tese ficou dessa maneira: é lícita a terceirização
de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregada contratada. Na terceirização, compete à contratante, 1, verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada, 2, responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do artigo 31 da Lei 8.212, a DPF 324, relator, ministro Roberto Barroso. Bom, voltando aqui, pessoal. Olha só, eu já estou caminhando, acho que eu tenho mais uns 2, 3 minutos, pelo que eu estou cronometrando aqui, e eu vou caminhar para o final da minha exposição, até para não prejudicar as próximas apresentações. Então, perceba, né, que houve uma flexibilidade em relação à possibilidade da terceirização, notadamente em relação à atividade fim, mas, claro, cumpridas regras legais e verificada a capacidade econômica, né, dos respectivos agentes. Além disso, se manteve a responsabilidade subsidiária, e aí que eu quero trazer um outro ponto em que houve uma decisão, eu vou falar aqui de cabeça, aqui pelo tempo, uma decisão do TST, que também chegou ao Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte. Ainda nós discutimos muito a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços. E é claro que, analisando os últimos tempos do direito brasileiro, em tese ficaria a cargo do trabalhador, né, e aí mais especificadamente na administração pública, comprovar se, por exemplo, a administração pública, ela falhou na fiscalização das atividades da empresa que venceu a licitação dentro dos critérios, né? E uma decisão que eu quero trazer aqui para vocês. Foi dada uma decisão recente do TST, e é que particularmente o que eu penso, e o Supremo também analisa dessa forma, que quando a gente fala, para finalizar a apresentação, na terceirização no âmbito da administração pública, foi aplicada aquela carga ou distribuição dinâmica do ônus à prova, à luz do princípio da aptidão da prova, que, em tese, essa seria uma prova diabólica. Em outras palavras, a administração pública que tem que comprovar que fiscalizou corretamente as atividades da empresa que venceu a licitação. Então, basicamente, esses são pontos importantes, né? A flexibilização em relação à atividade fim, a tese que foi firmada na DPF 324, e no âmbito da administração pública, essa responsabilidade subsidiária e a adoção da carga ou distribuição dinâmica do ônus à prova, à luz da prova diabólica.